Olá e seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai investigar a vida secreta de um acrônimo de 3 letras que, olha, dependendo do ano em que você nasceu, pode significar coisas radicalmente diferentes. WAP. É uma verdadeira viagem no tempo, né? Totalmente. Nossas fontes aqui vão de artigos sobre um terremoto na cultura pop de 2020 até especificações técnicas de 1999 que parecem escritas em outra língua. E tem até relatos de usuários, o que eu acho fascinante. Pessoas que lembram com dor no bolso de uma tecnologia que para muitos já nem existe mais. Exato. E a nossa missão aqui é entender como uma mesma sigla pode ser ao mesmo tempo um hino de empoderamento, um beco sem saída da tecnologia e, bom, outras coisas que a gente vai descobrir. Ok, vamos desempacotar isso. Microcosmo de como a velocidade da cultura pop hoje consegue, atropelar e apagar completamente décadas de história da tecnologia da nossa memória. Como assim? Um termo pode ser dominante por 10 anos, sabe? E de repente, em questão de meses, ele é totalmente ressignificado por um fenômeno cultural que é avassalador. Perfeito. Então vamos começar por esse furacão mais recente. Para qualquer pessoa que esteve online em 2020, WAP significa uma coisa. A música da Cardi B e da Megan Thee Stallion. Não tem como fugir. Exatamente. A fonte do jornal Estado de Minas descreve como uma celebração sem tabus do desejo feminino. E vamos combinar, isso é sendo bem generoso. Com certeza. A sigla, que significa Wet as Pussy, já entrega que a sutileza não era o objetivo. Longe disso. O objetivo era o impacto. E ele foi alcançado. E como foi? A música não só chegou ao topo da Billboard Hot 100, como quebrou o recorde de maior semana de streaming de estreia na história dos Estados Unidos. Publicações como a Rolling Stone e a NPR elegeram a melhor música do ano. Mas o interessante não é só o sucesso. É o porquê do sucesso, né? Sim. Ela tocou num nervo exposto, falou de sexualidade feminina de uma forma explícita e, o mais importante, com as mulheres no controle total da narrativa. Totalmente. E essa falta de rodeios, claro, gerou uma onda de choque. Tem um verso na música que é um dos poucos que a gente pode citar aqui. Sei qual é. Eu não cozinho, não limpo, mas deixe-me te contar como consegui este anel. Isso, para uma parte da sociedade, foi um ultraje. A reação da direita americana foi imediata e furiosa. Eu lembro de ver o tweet do candidato republicano James Bradley. Ele disse que ouvir a música o fez querer derramar água benta nos ouvidos. Nossa! E essa reação é um prato cheio para análise. A especialista em comunicação Sherry Williams, que aparece na matéria, vai direto ao ponto. O que ela diz? Ela fala que o patriarcado sempre castiga as mulheres por discutirem qualquer uma de suas experiências sexuais. O argumento dela é que a crítica não era só sobre a letra ser explícita. Era sobre quem estava cantando. Exato. A hipocrisia, segundo ela, é ainda maior por serem duas rappers negras. Um grupo que historicamente teve sua sexualidade explorada, mas raramente teve agência para se expressar nos seus próprios termos. É uma camada de complexidade que muita gente ignora na polêmica superficial, né? E a discussão não parou aí, foi até para a medicina. Verdade. A ginecologista Jen Gunther escreveu que o WAP como um marco culturalmente relevante para combater a desinformação vaginal e vulvar. Ela diz que a vergonha que a sociedade impõe às mulheres sobre seus corpos é, no fundo, uma ferramenta de controle. E a citação final dela na fonte é demolidora. Ela diz: não existe nada mais perigoso para um homem fraco do que uma mulher empoderada sobre sua própria sexualidade. Uau! No fim, o WAP não foi só um hit. Foi um catalisador, um teste de Rorschach cultural que forçou um monte de debates importantes. Sobre feminismo, raça, poder, autonomia do corpo feminino. É impressionante. E agora, aqui é onde a história fica realmente interessante, porque 20 anos antes, a mesmíssima sigla catalisava um debate completamente diferente. Uma bolha totalmente diferente. E eu preciso admitir, quando li a fonte seguinte, minha cabeça explodiu um pouco. Vamos voltar no tempo para 1999, para um mundo onde o WAP era a grande promessa tecnológica. Wireless Application Protocol. O protocolo de aplicação sem fio
É quase poético, né? Fundada em 1998 por um consórcio de gigantes, Ericsson, Motorola, Nokia. Só gente grande. Sim, eles se uniram no WAP Forum, e a visão era revolucionária para a época. Criar um padrão universal para que qualquer celular pudesse acessar a internet. O problema é que eles estavam tentando fazer isso com, ferramentas da Idade da Pedra, tecnologicamente falando. Totalmente. As fontes pintam um cenário que, para quem tem menos de 25 anos, parece ficção científica. Celulares com telas minúsculas, Verdes. monocromáticas. Poder de processamento e memória que seriam vergonhosos até para uma calculadora de hoje. E a conexão. A conexão. Um artigo da Isto É Dinheiro, de 2000, fala em 9,6 kilobits por segundo. Eu fiz a conta. Isso é quase 6.000 vezes mais lento que uma conexão de fibra médiocre de hoje. Era uma internet movida à paciência. E há dinheiro. Muito dinheiro. A experiência de usar isso era um misto de frustração e assombro, sabe? Sim. A gente achou um tópico no Reddit, que é uma cápsula do tempo. Um usuário lembra que por volta de 2004, a Vivo cobrava 5 centavos por kilobyte. Meu Deus! Ele calcula que baixar um papel de parede de 100 kilobytes, uma imagem toda pixelada, custava R$5. Trazendo para valores de hoje, com a inflação, dá uns R$15. R$15 por um papel de parede. É inacreditável. Eu lembro dessa época. A gente ficava com medo de apertar o botão errado no celular e ir à falência. Outro usuário contou que a TIM lançou uma promoção ilimitada por 50 centavos por dia. Parecia um sonho, imagino. E o resultado? A rede entrou em colapso. Simplesmente não aguentou. As pessoas usavam para coisas que hoje parecem banais. Baixar um jogo em Java, um toque polifônico. E para fazer essa mágica acontecer com tão poucos recursos, a engenharia por trás era inteligente. O cérebro da operação era o WAP Gateway, ou WAP Proxy. O que era isso exatamente? Pensa nele como um tradutor poliglota e muito paciente. Seu celular não falava a língua da internet, o HTML, HTTP. Ele era fraco demais. Entendi. Então ele mandava um pedido bem simples, num dialeto próprio, para esse gateway da operadora. O gateway ia na internet de verdade, pegava a página e traduzia tudo, simplificando e comprimindo para um formato que o celular conseguisse entender. Um formato que tinha sua própria linguagem, a WML, Wireless Markup Language. Exato. Em vez de páginas, da informação via index e cards, como um baralho. Tudo pensado para economizar cada byte. Porque aquela byte custava uma fortuna e demorava uma eternidade para chegar. E isso revela uma verdade sobre tecnologia. Não basta ser funcional, a experiência precisa ser minimamente desejável. O app era funcional, mas era caro, lento, frustrante. Por isso a coisa tinha que evoluir, né? Sim, e foi aí que surgiu o App 2.0, em 2001. A fonte que a gente tem, um comunicado de imprensa da época, o descreve como um passo evolucionário significativo. A promessa era diminuir a distância entre a internet do celular e a internet de verdade, do computador. E as melhorias eram de fato significativas. A principal foi abandonar a linguagem própria, a WML, e adotar uma versão light do XHTML, que já era da família da web. Ele também passou a usar protocolos padrão como HTTP e TCP/IP. O que eliminava a necessidade daquele gateway tradutor em muitos casos. Exatamente. Isso abriu portas para um design um pouco melhor, com suporte ao app, CSS, mais segurança e viabilizou coisas como o MMS, o envio de mensagens com fotos. E no Brasil, as operadoras abraçaram a ideia. O artigo da Isto É Dinheiro mostra que elas viam essa tecnologia, que chamavam de geração 2,5G, como uma ponte para o futuro 3G. Era a grande aposta. Mas era uma aposta com um vício de origem. Qual? O modelo de negócios. O grande problema do app, mesmo na versão 2.0, era o que ficou conhecido como jardim murado, ou walled garden. As operadoras controlavam tudo. Você ligava o navegador WAP e caía no portal da operadora, com links para parceiros que pagavam para estar ali. Navegar para um site qualquer fora desse jardim era difícil.
às vezes impossível. É um conceito que parece tão atual, não é? Pensa nos ecossistemas fechados das lojas de aplicativos, ou nos algoritmos das redes sociais. O Walled Garden do app foi uma primeira tentativa disso. O problema é que a tecnologia que sustentava esse jardim era frágil. E no momento em que uma alternativa superior apareceu. Smartphones com poder de processamento real, redes mais rápidas e, o ponto crucial, navegadores que abriam a internet de verdade. O app não teve a menor chance, foi atropelado. E a piada na comunidade de tecnologia da época era que o app, na verdade, significava Worthless Application Protocol, o protocolo de aplicação inútil. Por quase 15 anos, a sigla foi para o cemitério das tecnologias. E o mais irônico é que enquanto essa tecnologia morria, a mesma sigla estava silenciosamente se tornando a base de como a gente se conecta à internet hoje. É a grande reviravolta na história, porque o app também é, e para muita gente da área de TI, é principalmente a sigla para Wireless Access Point. O ponto de acesso sem fio, certo. É um termo que a gente ouve bastante, mas que se confunde muito com roteador. Peraí, para mim, e talvez para muita gente, roteador e access point são a mesma coisa. Eu compro uma caixa, ligo na tomada e tenho Wi-Fi. É uma ótima pergunta, porque a indústria fez um ótimo trabalho em misturar tudo. Pensa assim, a função principal de um roteador é rotear, gerenciar o tráfego entre redes diferentes. Ok. Ele pega a internet que chega pelo cabo e a distribui de forma organizada para os dispositivos da sua casa. Já a função do Wireless Access Point, do app, é mais simples. Ele pega uma rede que já existe, via cabo, e a transforma num sinal sem fio, o Wi-Fi. Ah, então o aparelho que eu tenho em casa, que a gente chama de roteador Wi-Fi, na verdade é um dispositivo que combina múltiplas funções. É um roteador e também um app. Exatamente. Mas em ambientes maiores, como um escritório ou um hotel, as funções são separadas. Você tem um roteador central, poderoso, e dezenas de WAP espalhados pelos andares, cada um com a única missão de garantir que o sinal Wi-Fi chegue forte em todos os cantos. Que ironia fantástica! Enquanto o protocolo WAP morria, o hardware WAP se tornava a espinha dorsal da nossa vida conectada. E a história não para por aí, né? Não mesmo. E quando a gente acha que já esgotou o significado, surge mais uma camada. Uma especificidade cultural que só faz sentido aqui no Brasil. Se você mora aqui, é bem provável que a sigla WAP te remeta a um som bem específico. O de uma lavadora de alta pressão. Sim, a marca WAP. Uma empresa brasileira super conhecida. Eles são famosos pelas lavadoras, mas vendem aspiradores de pó, ventiladores, robôs aspiradores. E a presença da marca é massiva. Eles são patrocinadores oficiais do Flamengo, um dos maiores clubes de futebol do país. Então, para milhões de brasileiros, a primeira imagem que vem à mente ao ouvir o WAP não é a Carly B nem um celular antigo. É a máquina que a pessoa usa para lavar o carro, a calçada no fim de semana. É algo completamente dissociado dos outros significados. É uma sobreposição impressionante. Dá para imaginar o cenário. Uma pessoa, num sábado de manhã no Brasil, ouve a música WAP no Spotify. Enquanto usa um aspirador WAP para limpar o carro, tudo isso conectado a um Wireless Access Point, sem nunca se dar conta de que a mesma sigla está presente em 3 universos distintos da vida dela naquele momento. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, o WAP se torna um estudo de caso espetacular. Começou com uma promessa da vanguarda tecnológica, a internet no bolso. Falhou, virou piada. E então, como uma fênix, ressurgiu. Não como tecnologia, mas como um fenômeno cultural global, um hino de empoderamento. E por baixo de tudo isso, como uma corrente subterrânea, a sigla continuou sua vida técnica como o Access Point e, no Brasil, se consolidou como uma marca de eletrodomésticos tão forte que virou quase sinônimo do produto. O que é fascinante aqui é essa batalha de significados. O contexto é tudo. O protocolo WAP era sobre acesso limitado à informação. A música WAP é sobre acesso ilimitado à expressão do desejo. São quase polos opostos nas mesmas 3 letras. Isso demonstra a fluidez da linguagem e como a memória coletiva é seletiva, né?
O significado que tem mais carga emocional, mais impacto cultural. Simplesmente atropela e apaga os outros da consciência popular. O significado mais poderoso vence. A tecnologia pode construir um significado por uma década com milhões em investimento. E a cultura pode demolir e reconstruir esse significado em um único verão. Exatamente. O que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. Vimos como o app viajou de um nicho técnico para um fenômeno global. A pergunta que fica é, daqui a 20 anos, quais siglas que hoje consideramos puramente técnicas, como IA ou NFT, terão sido sequestradas pela cultura e ganhado significados que hoje a gente nem consegue imaginar? Pensa em IA, inteligência artificial. Hoje, falamos sobre ela em termos de produtividade, ética, mercado de trabalho. Mas e quando um artista pop lançar uma música chamada IA, que a ressignifique como, sei lá, intimidade artificial? Ou quando um movimento social se apropriar de NFT para algo que não tenha nada a ver com blockchain? A história de WAP nos ensina que a transformação de um termo pode ser muito mais radical e muito mais rápida do que qualquer manual técnico poderia prever.